Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boas-vindas aos vereadores de Porto Feliz, uma bela cidade na região de Sorocaba, região metropolitana. Retorno a essa tribuna no grande expediente para dar continuidade nas discussões, para dar continuidade na exploração do tema, que é a recomposição salarial das carreiras policiais. Eu trabalhei 19 anos na Polícia Militar e trabalhei de verdade, graças a Deus, sempre com oportunidade de servir a população da maneira que ela espera, com o policial trabalhando na rua, pisando no barro, pisando no asfalto, correndo atrás de bandido, colocando bandido atrás da grade, trocando tiro, ajudando quem eu consegui ajudar na minha carreira, que esteve ao meu alcance. Hoje, inclusive, tive a notícia de um soldado lá do 16 Batalhão, que eu fui responsável por presidir um procedimento administrativo exoneratório que ele estava submetido, e tive a decisão na época, como presidente desse feito, de mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar, de que a situação lá não era exclusória, policial digno, honrado. Hoje tive a notícia de que o Comando-Geral acatou essa decisão, minha como capitão na época, lá no 16 Batalhão. Então, aonde eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 19 anos, eu me orgulho de ter trabalhado com honra, me orgulho de ter trabalhado ombro a ombro com os policiais, enfrentando o crime, tratando todo mundo como igual, com respeito, com dignidade, sempre me colocando no lugar, com empatia, nunca mandando ninguém fazer nada que eu não fosse capaz de fazer. Meu princípio, fui ensinado assim dentro de casa, pelo meu pai, pela minha mãe, com princípios e valores humanos e cristãos. Então, esse tema, recomposição salarial, para mim, é muito caro. E eu tenho que explorar e tenho que trabalhar dentro dessa casa, há 54 dias de mandato aqui que eu estou na Assembleia Legislativa, eu tenho que trabalhar com toda a minha força para que a gente faça acontecer essa recomposição. Nós não podemos esperar que seja o que vier nessa casa aqui, um projeto de um deputado, um projeto do governo, um projeto do capitão Telhada, um projeto do presidente do Brasil. Nós nunca podemos esperar a perfeição, porque só tem um perfeito. E esse está olhando para nós lá de cima, que é Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a única perfeição que eu conheço e que eu acredito que eu tenho fé que nos protege aqui nessa terra. Mas aqui todos nós, enquanto simples seres humanos, somos suscetíveis ao erro. Todos nós somos. E nós não podemos permitir que diferenças ideológicas ou melhorias numa proposta, a gente não pode permitir que ideias novas se tornem pesos para que algo de bom não aconteça. Eu cansei de ver, enquanto eu fui policial militar, a gente usa uma frase na polícia que a gente fala autofagia. O que é autofagia? Autofagia é quando o organismo ele se consome. Ele não precisa de organismos externos, ele se consome por si só. E na polícia, eu acho que toda instituição pública, isso existe. É ciúme, é inveja, é tentativa de galgar postos ou galgar benefícios em cima de outros. E eu não posso permitir que a gente perca uma oportunidade que o governador está abrindo para a segurança pública. Não é para mim, não. Não é para o policial A, B ou C ou D, não. É um reconhecimento para as instituições policiais. Um reconhecimento que a gente clama há décadas. A gente clama por anos e anos uma recomposição salarial justa, acima da inflação, que o policial perceba no bolso, que não seja um benefício, um penduricalho, mas que seja um reajuste no padrão, no salário de verdade, um aumento salarial de verdade, não um benefício dado ou um serviço extra para você receber, como é uma DGEM, por exemplo, você tem que trabalhar mais para você receber. Não, a sua jornada de trabalho vale mais, a sua hora de trabalho vale mais. E é isso que o governador está propondo para essa casa. Então, eu acredito sim que aqui é a casa do povo, que nós temos que discutir, inclusive sou aberto a discutir todas as emendas que tem na proposta, emendas de todos os deputados, eu acho que elas têm que ser discutidas e aprimorar a proposta, aprimorar o projeto, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos inviabilizar um projeto que é para bem de um cidadão policial, que é para bem do trabalhador que coloca seu distintivo todo dia de manhã,
que coloca o seu fardamento e vai para a rua se entregar para defender aqueles que eles nem conhecem. Um verdadeiro sacerdócio, uma verdadeira entrega. Não existe um agente defensor de direitos humanos maior do que é o policial. Por isso que eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos aqui nessa casa. E fiz questão de fazer parte. Porque eu não conheço um agente público, um agente privado que se entrega mais à defesa dos direitos humanos do que o policial, que coloca o próprio peito, como eu fui visitar ontem o tenente Wesley Coelho, lá em Itanhaém, internado com 5 tiros. No peito, na barriga, no braço. Acordou por milagre, ficou 4 dias em coma na UTI, acordou domingo à noite por milagre de Deus. Conversei com ele ontem, está lá se recuperando. Foi baleado por 5 tiros, enfrentando tráfico de drogas. Muita gente defende liberação de drogas. Está lá o tenente, graças a Deus se recuperando, mas poderia ter tido a vida ceifada pelo crime. Então, esses são os maiores defensores de direitos humanos. Nós temos uma oportunidade aqui, nesse início de mandato, de fazer história, reconhecendo esses bravos guerreiros. Eu trouxe uma tabela aqui, o Machado vai projetar, por gentileza, de quando eu entrei na polícia. Eu entrei em 2004 na polícia. E eu fui levantar, junto com alguns amigos, quais foram os aumentos do governo. E aí eu trouxe lá, em 2004 tivemos 8%, em 2005 10%. Até interessante, né? Talvez uma recomposição inflacionária na época. 2007, 0%. 2011, 15%. 2012, 11%. 2013, 7%. Isso, polícia militar, tá? 2014, 8%. Aí veio 2015, 2016, 2017, 0, 0, 0. 2018, governador Geraldo Alckmin, no último ano de governo, 4%. Ridículo. 2019, governador Dória, falando que ia ter a polícia mais bem paga da história. Um mentiroso, 5%. Ridículo. 2020, 0. 2021, 0. 2022, 20% linear para o outro governador pagar, que é o atual governo, o atual governador. E nós temos agora, 2023, uma média, que nós calculamos a média geral, entre as alíquotas, postos e graduações, 23,8% no primeiro ano de governo. E aí, eu não tenho procuração para defender ninguém aqui. Nem secretário, nem governador, nada. O que eu represento são as pessoas que votaram em mim, dentre elas, policiais, militares e civis, e as pessoas que acreditam na instituição. E em conversa com o secretário de Segurança Pública, para trazer pontos positivos, né? Porque a gente só ouve falar coisa ruim. Poxa, nós estamos falando de um aumento de 5 bilhões no orçamento. Então eu falei assim, Derrite, me fale pontos positivos para eu passar para a Assembleia, porque os deputados querem aprovar esse projeto do governo, nós queremos aprovar. E a gente precisa de argumento positivo para ver onde que nós podemos instruir e comunicar as pessoas a respeito desse aumento. E aí, numa conversa, como ele mesmo já transmitiu isso ao vivo, em live, e passou para deputados que participaram aquele dia na reunião aqui no Dom Pedro, logo no dia que trouxe a proposta, tem algumas premissas técnicas que balizaram esse aumento. E eu vou trazer aqui para conhecimento de todos, para que a gente reflita sobre esse assunto. Por que que o soldado e o aluno do primeiro CFO tiveram as maiores alíquotas, né, mais de 30%? Porque a gente quer fomentar a entrada na carreira. Machado, por gentileza, coloque o gráfico que eu trouxe aqui, que a Secretaria de Segurança Pública me concedeu, sobre a entrada na carreira. Acredito que poucos tenham visto esse gráfico aqui, né? Eu torno público hoje esse gráfico. Nós temos aqui no primeiro quadrado à esquerda, ano de 2016, é o número de inscritos para a PM. 2016, tivemos 137 mil inscritos. 2018, 86 mil inscritos. 2021, 72 mil inscritos. 2022, 55. Em simplesmente 6 anos, olha a curva decrescente de inscritos na Polícia Militar. Não é à toa que sofremos uma crise de efetivo. Eu entrei há 20 anos atrás com 94 mil homens, hoje tem 79 mil homens a Polícia Militar. Se a gente não incentivar o primeiro posto, atrair pessoas para a carreira, daqui a pouquinho o estado de São Paulo só cresce. Daqui a pouco nós não teremos mais policiais para trabalhar na rua. Olha essa curva decrescente. No gráfico da direita, são as vagas abertas em azul, 18, 2 editais em 18, 2 editais em 19, 2 editais em 21. As vagas abertas em azul,
2.700 vagas, e o número de aprovados, o número de empossados. Olha a queda de 2.900 empossados para 835. Por que ninguém quer ser policial? Porque o policial só se ferra na rua, troca tiro com bandido, ganha mal. Se a gente não resolver isso urgente, daqui a pouco nós vamos ter uma crise mais grave ainda de segurança pública, herança do governo PSDB. Então, foi até pouco, 10 minutos aqui para falar, mas é para simplesmente trazer à tona e trazer à luz que não é à toa, não são à toa essas alíquotas, elas existem um trabalho técnico por trás. Rapidamente, ingresso na carreira, como eu mostrei, permanência na carreira, retenção, progressão na carreira, que a pessoa queira chegar a subtenente, por isso é o segundo maior aumento, recuperação de efetivo, similaridade entre os postos da Polícia Militar e Polícia Civil, e principalmente, aumento no padrão, aumento real. Tá bom? Desculpa o tempo que eu passei, muito obrigado pela oportunidade, uma excelente tarde a todos.